Evangelho, quarta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre. Portanto, também eu trabalho. Então os judeus, ainda mais, procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, eu vos digo, quem ouve minha palavra e crê nele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo, concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aquele que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. Meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira da quarta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuar ouvindo o quinto capítulo do Evangelho de São João. E hoje Jesus fala diante dos judeus a respeito da relação e do vínculo de amor entre o Pai e o Filho, pois os judeus se rebelam contra Jesus por ele apresentar-se, por ele referir-se sempre a Deus como meu Pai, apresentando-se assim semelhante a ele. O Papa Pio XII, venerável Santo Padre, escreve em uma de suas alocuções, fez um ensinamento a respeito da paternidade e do vínculo de paternidade de Deus para conosco. Ele começa falando sobre a paternidade, por fim, vai dizer a beleza da realização de Deus, que toma para si os homens na ordem de um vínculo de paternidade que supera a natureza e nos assegura a vida divina. Ouçamos. O que é a paternidade? Ser pai é comunicar o ser
a um outro ser. Mais do que isso, é colocar nesse ser o misterioso raio da vida. Deus é o Pai do universo. Para nós, há um só Deus, o Pai de quem tudo procede, vai ensinar São Paulo aos Coríntios. Deus é o Pai, o Criador dos céus, do sol, das estrelas que brilham na sua presença e cantam a sua glória. Toda esta vida imensa e variada é filha do amor de Deus, é dirigida, sustentada e envolvida no seu crescimento e desenvolvimento pela providência paternal de Deus que lhe deu a vida. Mas a paternidade eleva-se mais alto com o ser, com o vegetal e animal, comunica ainda uma outra vida superior, a vida da inteligência e do amor. O anjo e o homem são filhos de Deus e manifestam-no através da imagem e semelhança que na ordem natural receberam dele, pois são dotados de inteligência e razão. Mas finalmente, Deus possui uma paternidade ainda mais sublime do que esta que acabei de dizer, que é elevada acima da ordem da criação, pois entrega a inteligência e a razão como semelhança com Deus. Essa paternidade ainda mais sublime é aquela que gera filhos de adoção e de graça numa ordem superior à natureza do homem e à natureza dos anjos, e que os torna participantes da própria vida divina, chamando-os a partilhar a sua própria bem-aventurança na visão da sua essência, na luz inacessível em que se revela e no segredo íntimo da sua incomparável paternidade, juntamente com o Filho e o Espírito Santo. E assim, Papa Pio XII nos apresenta as palavras de Nosso Senhor hoje no Evangelho. E de fato Jesus disse que todo aquele que guardar a sua palavra no íntimo do seu coração e a praticar, será filho de Deus. Que palavra sublime, meus irmãos, pois o Pai nos entrega por meio do Filho a vida que lhe é própria. Agradeçamos hoje ao Senhor tão grande entrega de amor que nos é concedida por Jesus. Eu vou repetir aqui o versículo. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê nele que me enviou, possui a vida eterna. Olha que fantástico. Olha o tesouro que lhe é dado. Olha o que Deus separou e desejou por nós. Agradeçamos hoje de maneira especial todas as vezes que a palavra do Senhor nos foi entregue. Quantas vezes a palavra de Deus já tocou a sua vida? Quantas vezes o encontro com a palavra de Deus reacendeu em ti a dignidade da sua filiação divina, do pertencer a Ele, da certeza de que Deus está por ti, te guarda, te ama, vem ao teu encontro, te protege, te concede a sua paz. Pois bem, Deus está por nós e por meio de Cristo Jesus nos foi entregue a graça de termos a vida que lhe é própria. Dai-nos, Senhor, a graça de cumprirmos sempre a vossa vontade e jamais nos separarmos de vós. Que a cada passo nessa quaresma
o nosso coração deseje mais ardentemente cumprir a sua vontade, se alegre por isso. E que a nossa felicidade seja permanecer em comunhão contigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.